Aquecimento global e mudanças climáticas, um tema quente. Para começo de conversa, vamos definir o que seria o aquecimento global. Aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta. Ou seja, a gente está acostumado a uma temperatura e daqui a pouco ela começa a aumentar e aumentar de maneira permanente. É o que está acontecendo agora. E mudanças climáticas podem ser definidas como o conjunto de mudanças no padrão do clima no mundo inteiro. Ou seja, ao invés de fazer muito calor numa época, faz menos calor, ou ao invés de fazer muito frio, faz menos frio, ou ao invés de chover bastante, para de chover, ou ao invés de ter muita seca, começa a chover. Isso tudo é mudanças do padrão do clima. E a gente está falando de tudo isso, mas tudo isso tem a ver com o efeito estufa. O efeito estufa é algo que acontece naturalmente, inclusive a gente precisa do efeito estufa para poder viver. O efeito estufa pode ser definido como a capacidade que a atmosfera tem de reter parte do calor que a Terra recebe do Sol. Ou seja, uma parte do calor que o Sol manda para nós, a gente recebe e guarda, e a outra parte a gente manda de volta para o espaço. Esse efeito estufa pode ser intensificado se a gente colocar mais gases na atmosfera do que a atmosfera está acostumada. Ou seja, a gente aumenta a capacidade que a atmosfera tem de reter calor, e isso vai provocar o aquecimento global. E a gente consegue aumentar a capacidade que a atmosfera tem de reter calor, principalmente por três gases diferentes. O CO2, o dióxido de carbono, que é liberado principalmente com a queima de combustíveis fósseis. O CH4, o metano, que é liberado principalmente com a atividade pecuária bovina. E a gente tem o N2O, o monóxido de dinitrogênio, que é liberado principalmente pela atividade industrial e pelo uso de agrotóxicos. E a gente tem que entender quais são as consequências disso tudo. Uma das principais consequências é o derretimento das calotas polares. Isso com certeza vai elevar o nível médio dos oceanos. E elevar o nível médio dos oceanos vai acabar engolfando, vai acabar alagando boa parte das regiões mais habitadas do mundo, as áreas costeiras dos continentes. Boa parte da população mundial vive em áreas costeiras e cidades baixas e, portanto, está ameaçada pela elevação do nível dos oceanos. Outro problema é a mudança nos padrões de clima, ou seja, a gente não vai mais saber o que esperar. Se a gente vai esperar uma época mais chuvosa, uma época mais seca, uma época mais fria, uma época de mais calor. E um terceiro grande problema das mudanças climáticas é a presença de mais extremos climáticos. Mais furacões, mais tornados, mais nevascas, mais secas, mais ondas de calor e mais chuvas torrenciais, como a gente já está presenciando por aí, não é verdade?